Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Nós vemos o versículo 10 aqui. A truth that we should not forget. It became him, it was necessary. Uma verdade que nós não podemos esquecer, que ela veio e era necessária. In the ways of God, nos caminhos de Deus, that Christ should come into the world, que Cristo deveria vir ao mundo, the one for whom are all things and by whom are all things, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, to bring many sons unto glory. Trazendo muitos filhos à glória. This was God's will, God's desire. Esse era o desejo de Deus, a vontade de Deus. Now Christ could have come down here and accomplished the work and gone back to heaven. Aí o Senhor Jesus poderia ter vindo a este mundo, completar o trabalho e voltar aos céus. But he did more than that. Mas ele fez mais do que isso. He went through this world as a perfect man. Ele esteve neste mundo como um homem perfeito. He tasted the wilderness. Ele provou do deserto. And he's the leader of our salvation. E ele é o líder da nossa salvação. Because he suffered everything that a righteous man could suffer. Porque ele sofreu tudo que um homem justo podia sofrer. So let us remember that not all the sufferings of Christ were to put our sins away. E assim, lembremos de que nem todos os sofrimentos de Cristo foram para pagar os nossos pecados. In fact, it was only the last 3 hours of darkness. De fato, foi só as 3 últimas horas de trevas that were in atonement for sin. Que foram sacrifícios pelo pecado. But in order to be the captain or leader of our salvation, mas para ser um capitão ou líder da nossa salvação, he walked down here as a man. Ele andou aqui embaixo na terra como um homem. He suffered as a man down here for righteousness' sake. Ele sofreu aqui na terra como um homem por causa da justiça. And he suffered all the trials. E ele sofreu todas as provas of this pathway down here. Desse caminho aqui na terra. The salvation spoken of in our verse here goes beyond the salvation of the soul. A salvação que se nos fala aqui nesse versículo vai além da salvação de nossas almas. There is a salvation in at the present time, the salvation through all the difficulties of this pathway. A salvação do presente tempo, do presente momento, que nos livrar de todas as provações e tentações. And then he arrived in the glory. E assim ele chegou à glória.
having accomplished the work, tendo cumprido o trabalho, but also having suffered as a man down here. mas também sofreu como um homem aqui embaixo. Now, when it says perfect, made perfect through sufferings, E aqui quando fala foi aperfeiçoado pelos sofrimentos, it does not mean there was anything in the Lord personally that had to be perfected. não significa de modo nenhum que havia alguma coisa no Senhor Jesus que precisasse ser aperfeiçoada. He was without sin. Ele era sem pecado, And he, as we said this morning, he could have gone back to the glory. e como dissemos esta manhã aqui, ele poderia ter vindo e voltado à glória. But in order to be our high priest, Mas para que ele pudesse se tornar em nosso sumo sacerdote, in order to qualify para poder se qualificar as the leader of our salvation, como o príncipe da nossa salvação, he passed through everything that we do down here. Sin apart. ele passou por tudo que nós temos que passar aqui na terra, Sin apart. mas sem pecado, sem relação com o pecado. So that he can sympathize with us. Assim ele pode se condoer de nós. He knows what it is to be rejected. Ele sabe o que é ser rejeitado. He was lonely in his pathway. Ele estava solitário em seu caminho. He felt the results of sin on every side. Sentiu os efeitos do pecado em todos os lados. But he went through it all and was made perfect in resurrection. E ele passou por tudo e foi feito perfeito através da ressurreição. And he is now leading us through the wilderness. E agora está nos guiando pelo deserto. Not as one who is unacquainted with our pathway. Não como um que não está se importando pelo nosso caminho. Sometimes we're in a difficulty and we say, no one seems to understand what I'm going through. Muitas vezes nós estamos passando por uma prova e falamos, ninguém entende o que está acontecendo comigo. And that might be the case. But with the Lord, he perfectly understands. E isso até pode ser o caso de estar acontecendo mesmo, mas com o Senhor, Ele sabe tudo. Whatever the difficulty in your life or mine, Qualquer que seja a dificuldade em sua vida ou na minha, the sorrow, a the dor, trial, as provas, he wept at the grave of Lazarus. Ele chorou no túmulo de Lázaro. He was a perfect man. Ele era um homem perfeito. And sometimes we have the idea now that he's different in some way or other in the glory. E algumas vezes nós temos a ideia de que agora ele é diferente estando lá na glória, But he really is not. mas realmente ele não é. He walked with the disciples on the road to Emmaus. Ele andou no caminho de Emaús com os discípulos, He entered into their sorrow. entrou nos sofrimentos deles. Here was a man in resurrection. Era um homem em ressurreição já. But we seem to have the idea that Christ is at a great distance now and doesn't know what we're going through. Mas nós temos essa ideia de que agora o Senhor está numa distância muito grande de nós e não sabe o que está acontecendo conosco. But he is the leader of our salvation. Mas não, ele é o príncipe da nossa salvação. You know, you might have a general in the Brazilian army here. Vocês devem ter aqui um general no exército brasileiro. And he has 500 men under him. E ele tem 500 homens ao seu controle, seu comando. When he commands them to go into battle, Quando ele ordena que eles vão à batalha, they go. eles vão. There's no question. Não há nenhuma questão levantada. But he may not know how heavy the fire is that they're going into. Talvez ele não saiba o quanto terrível é o tiroteio onde ele está mandando eles. He has not been through it himself. Ele mesmo nunca passou por uma batalha dessa. But that's not the way it is with our Lord Jesus. Mas assim não é o que ocorre com o Senhor Jesus. So whatever the difficulty, Qualquer que seja a dificuldade, we have one who understands. nós temos um que entende And he went through all the sufferings. e que passou por todos os sofrimentos. These sufferings included the work of the cross too. E os seus sofrimentos incluem a obra na cruz também. And now he's a man in resurrection, as we mentioned this morning. E ele agora, um homem em ressurreição, como mencionamos esta manhã. But he's leading us through the wilderness Mas ele está nos guiando pelo deserto, unto the glory. para a glória. And
He enters into our circumstances. E ele entra em todas as nossas circunstâncias também. And that's the subject of one of the major subjects of the epistle. E este é um dos maiores assuntos em toda essa epístola. The priesthood of Christ. O sacerdócio de Cristo. Now, this is not for our sins. E isso não quer dizer sacerdócio para os nossos pecados. This is for our weakness. Isso é para as nossas fraquezas, Our infirmities. nossas enfermidades. When it's a question of sin, it's a different thing. Quando tem a questão do pecado, aí é completamente diferente. When sin comes into my life, Quando o pecado vem até a minha vida, I need an advocate. aí eu necessito de um advogado. And that's 1 John chapter 2. E aí é o que lemos em 1 João, capítulo 2. But that's not the subject of the book of Hebrews. Mas esse não é o assunto do livro de Hebreus. It's the high priestly work of Christ. Mas é o assunto do sumo sacerdócio de Cristo. To keep us from falling. Em nos manter de cair. Nos guardar para não cairmos. Pensamento que eu estava, que é muito importante essa questão que o irmão está levantando, porque eu pensava nesse sacerdócio. Nós devemos entender que Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados. Nós temos Ele hoje intercedendo por nós, nos guardando, restaurando-nos. E às vezes nós ficamos um pouco confundidos com respeito às nossas quedas, nossas falhas. Figuradamente, vocês lembram que quando Israel chegou no deserto e eles não tinham água, e Deus ordenou que Moisés ferisse a rocha com a sua vara, e ele vai e fere, e ela deu muita água. E depois, mais à frente, outra vez, eles não tiveram água. Daí, Deus fala que ele pegasse a vara de Arão e falasse para a rocha. E nesse meio tempo já havia sido eleito a vara que floresceu, que é a vara de Arão, de sacerdócio. Então ele tinha que tomar a vara e falar para a rocha. E ele pega, faz, mas só que chega na hora, ele fere a rocha. E ele comete um erro. Hoje nós temos que entender que Cristo foi ferido uma vez só por nossos pecados. Quando nós erramos, cessa a comunhão, né? Nossos pecados. O que nós temos que fazer? Que Cristo morra outra vez por nós? Não. Nós devemos falar com Ele. Confessar nossos pecados, se estamos atribulados ou em deficiência, algum problema, como o irmão falou agora há pouco, sobre questões entre nós, devemos falar com Ele. Nós temos um homem vivo, né? Às vezes, não é isso que eu estou falando, que às vezes nós perdemos isso de vista, ficamos às vezes tão amarrados com doutrinas e pontos, né, doutrinais, e esquecemos da realidade que existe dentro daquilo que nós temos ouvido, que é um homem vivo, ressuscitado, que está tão perto de nós, que nós podemos falar com Ele. E esse é o ponto que em Hebreus nós estamos vendo, que existe esse véu, que nós entramos, né, um véu rasgado, que nós entramos na presença dele mesmo. E isso é um privilégio. Ser cristão é um privilégio. Viver num mundo completamente hostil, né, quanto àquilo que conhecemos da santidade de Deus, e poder viver aqui em comunhão com esse que um dia esteve aqui. E quando o Senhor foi embora daqui, após sua morte e ressurreição,
o mundo continuou do mesmo jeito que ele deixou. Estamos vivendo num mundo onde Cristo é rejeitado. Em Mateus 4, capítulo 4, versículo 1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Aqui era uma situação diferente da normal de um homem. Cristo, o Senhor sem pecado, teria que ser tentado de uma forma diferente do que nós somos. Em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. É muito interessante notarmos que o Senhor em tudo pode nos ajudar, em tudo pode nos socorrer. Porque, antes de tudo, Ele é Deus. Quando olhamos para o céu à noite e vemos milhões de estrelas, o que nós pensamos? Estamos aqui num planeta, no meio de tudo isso, que sabemos que está contido em Deus mesmo. E aqui, nesse lugar, nesse planeta, foi feita a maior obra de Deus. Maior até que todo esse universo. A obra da redenção. Não foi só definido aqui as coisas referentes a essa terra, mas a todo o universo. E quando nós pensamos que nós somos feitos filhos de Deus, a partir de que cremos em Deus, a comparação poderia ser: o homem difere da besta, de um animal, porque ele foi formado à semelhança de Deus. E o cristão difere do homem natural, porque agora ele tem, habitando em si, o Espírito Santo, que é completamente diferente do homem natural. E se nós entendermos a cada dia isso, nós poderemos ir mudando, desenvolvendo esse parentesco, vamos dizer assim, com o Pai. E somente através da fé que temos, podemos ir desprezando, por assim dizer, as questões, o orgulho, enfim. E com certeza seremos menos tentados pelas coisas deste mundo, pelas concupiscências, paixões e tudo, das coisas do mundo. Porque a nossa tentação, a gente deve notar que inicia no nosso próprio coração. E nós devemos, outra vez, lembrar que o Senhor Jesus era um homem perfeito em todas as coisas. What our brother has said is correct. He was not like the natural man because he had no sin. E como nosso irmão mencionou, ele não era feito como um homem natural, porque ele não tinha pecado. But he had all the feelings and all the sympathies of a man. Mas ele tinha todos os sentimentos e todas as condolências, né, de um homem. And his temptation was from without. E a tentação sobre o Senhor Jesus foi de fora. He could say, "The prince of this world cometh and hath nothing in me."
O príncipe deste mundo pode vir, ele não tem nada em mim, ele disse. We could not say that Nós não poderíamos dizer isso, because we have a sinful nature. porque nós temos uma natureza pecaminosa. But you'll notice in the temptation our brother referred to in Matthew, Mas nós notamos aqui na tentação em que o irmão mencionou, em Mateus, the Lord Jesus did not drive Satan out of the arena by his own power. o Senhor Jesus não tirou Satanás da arena da batalha, né, por seu próprio poder. He did not use his divine power on that occasion Ele não usou o seu poder divino naquela ocasião, because it was an example for us. porque era para ser um exemplo para nós. We have no divine power to drive Satan away. Nós não temos o poder divino para espantar Satanás, But we do have the Word of God. mas nós temos a palavra de Deus. And you will remember that the Lord answered all them temptations with a scripture from Deuteronomy. E devemos lembrar que o Senhor Jesus respondeu a todas as tentações através da palavra de Deus em Deuteronômio. There he was as the perfect dependent man. Lá nessa tentação ele era o homem perfeito An example for you and I. e um exemplo para você e para mim. So when we're tempted, Assim nós somos tentados. how do we overcome? Como podemos vencer? Obedience to with the Word of God. Obediência à palavra de Deus. Dependence upon the Lord. Dependência no Senhor. Now when it uses the word sanctified in our chapter here, coming back to our chapter, verse 11, Voltando ao nosso capítulo, no versículo 11, quando fala aqui de santificar, verse 11, versículo 11, I might just comment, first of all, in verse 16, vamos comentar antes no versículo 16, verily he took not on him the nature of angels. Versículo 16, porque na verdade ele não tomou os anjos. That verse is commonly misunderstood among Esse versículo é muitas vezes confundido entre nós, due to the translation in English. por causa da tradução que foi feita no inglês. The thought there is not the Lord taking our nature. O sentido não é de tomar a nossa natureza, It is taking us by the hand to bring us into a place of blessing. é nos pegar pela mão e nos levar ao caminho de bênção. He didn't take angels by the hand. E ele não pegou os anjos pelas mãos. He took man, guilty man, by the hand Ele pegou a homens culpados pelas mãos to bring him into a place of blessing. para o levar a um lugar de bênção. God was interested in man. Deus estava interessado no homem. So I just mentioned that there because it's not the question of taking a nature in verse 11, verse 16. Assim, não é para usar a palavra natural. Em português não tem essa. Christ had a perfect human nature. Deus tem uma natureza humana perfeita. The same as we have, É o mesmo que nós temos. but of course our nature is defiled by sin. Mas sabemos que a nossa natureza foi arruinada pelo pecado. But verse 11, coming back to verse 11, Vamos voltar ao versículo 11, então. sanctification in the book of Hebrews Santificação no livro de Hebreus is always in the absolute sense. é sempre no sentido absoluto. Não é no sentido prático, mas no sentido absoluto. É posicional. Not progressive in the book of Hebrews. Não é progressivo no livro de Hebreus. Now, verse 11 Assim, versículo 11. has been a difficult verse to understand. Tem sido um versículo difícil de se entender. But I believe that the thought is that Christ brings us into the same position that he now has before God. Mas eu acredito que é aqui que o Senhor Jesus nos traz
para a mesma posição que ele tinha antes com Deus. We are now his brethren, Nós somos agora seus irmãos. in the same relation to God as Christ is. A mesma relação com Deus que o Senhor Jesus tem. Now, sanctification means separation. Santificação significa separação. We've been separated from this world Fomos separados deste mundo through the work of Christ. pelo trabalho de Cristo. And in the practical sense, E no sentido prático, we should be more sanctified this year than we were last year. nós deveríamos ser mais santificados este ano do que fomos no ano passado. But here it is not the practical thought. Mas aqui não é o pensamento prático, It is our positional sanctification. mas é sim a nossa posição de santificação. And that comes out in the 10th chapter also. Isso também vamos ver no capítulo 10 de Hebreus. We are completely separated from this world Nós estamos completamente separados deste mundo, in an entirely new position before God, em uma posição totalmente nova perante Deus, sanctified santificados, as the Lord is sanctified. porque a tua palavra santifica, Because he has set apart in the glory now. como o Senhor está santificado, porque ele agora está na glória. Not that he had any sin, I don't mean to imply that, but he is now set apart in the glory. Não que ele tenha tido algum pecado, longe de mim querer dizer isso, mas é que agora ele está santificado no céu, separado nos céus. So, verse 12, Assim, no versículo 12, he is going to begin the singing in the future day. ele vai começar o seu cantar no futuro. And when we arrive in the glory, E quando chegarmos à glória, he will say, "Behold, I and the children which God hath given me." ele fala: eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. And we actually find verse 12 fulfilled in John chapter 20. We could look back at John chapter 20. E podemos ver no versículo 12 o cumprimento em João, capítulo 20. We are familiar with these verses, I'm sure. Estou certo de que estamos familiarizados com esses versículos. Verse 17. João 20, 17. Touch me not, for I am not yet ascended unto my Father, but go to my brethren and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God. Now we know God as our Father. No versículo 17, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. No Old Testament saint enjoyed that relationship. Nenhum santo do Antigo Testamento gozou desse privilégio aqui. The disciples did not enjoy that relationship Os discípulos não gozaram dessa relação until the death and resurrection of Christ. até a morte e ressurreição de Cristo. This wonderful position as brethren, God our Father, is peculiar to Christianity. Essa maravilhosa relação entre pai e filho pertence somente à cristandade. It will not be known in the millennium. Não será conhecida essa relação no milênio. It is our privilege to call God our Father É nosso privilégio chamar nosso Deus de Pai and to enjoy that relationship. e de gozar essa relação. But it's peculiar to Christianity Mas é uma relação peculiar à cristandade, as a result of the work of Christ. como resultado do trabalho de Cristo.